Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. Nosso assunto de hoje é sobre a história, da inauguração e agora a ruína da Capela Santo Antônio lá da comunidade Franklin Sampaio. Ela é uma capela bonita, a gente está vendo aí a foto dela aqui, na nossa TV, e que infelizmente durou pouco tempo relativamente pela história de uma igreja, ela durou pouco tempo, hoje encontra-se em ruínas. A Estrada de Ferro Goiás chegou em Franklin Sampaio em 2009. Já existia naquele lugar algumas poucas casas, o que justificou construir lá uma pequena estação. O nome do lugar, tudo indica, era Boa Vista, e só passou a ser Franklin Sampaio após a construção da estação. A estação de Franklin Sampaio fica no quilômetro 83 da Estrada de Ferro, entre as estações de Garças de Minas, que está no quilômetro 63, e de Bambuí, que está no quilômetro 96. Foi inaugurada em dezembro de 1909. Recebeu esse nome em homenagem ao Dr. Franklin Sampaio, que faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro de 1909. Ele era o presidente da Estrada de Ferro Goiás, ligando Formiga a Goiás. A gente já falou a história dessa estrada aqui no nosso grupo, no nosso canal. Com a chegada da ferrovia, Franklin Sampaio prosperou, atraiu mais moradores, tornando o entorno da estação um importante vilarejo. Alguns comércios importantes também foram instalados. Nós podemos citar, por exemplo, a Casa Fonseca, de José Pereira da Fonseca, que era, abre aspas, correspondente do Banco Oeste de Minas e depositário do afamado querosene Sol e da gasolina Atlantique e exportador de aves e ovos. Fecha aspas. Ele vendia também armas e munições de vários calibres, calibre 450, 380, 320. Vendia também pólvora, dinamites, estupins, além de remédios, pílulas Chico Velho, Leroy e esmaltes para unha. O Franklin Sampaio era o reduto da família Paulinelli. Outro importante comércio foi a Casa Paulinelli, de propriedade de José Carlos Paulinelli. José Carlos Paulinelli é, vamos dizer assim, o patrono da família Paulinelli. Ele nasceu em 1866, na Itália, e faleceu em 1941. Em 1924, essa loja era uma sociedade com José Paulinelli de Carvalho. Posteriormente, essa casa passou para a administração de Antônio Paulinelli de Carvalho, o Tunico Paulinelli, que foi prefeito daqui de Bambuí. Na propaganda da loja, dessa loja aí, Casa Paulinelli, dizia, abre aspas, negociante e exportador de aves e ovos e cereais, depositário do afamado querosene Sol e a gasolina Atlantique, fecha aspas. Era também um comércio de secos e molhados, como eram os antigos comércios, não só dessa comunidade, Franklin Sampaio, mas aqui também na sede do município. Outros importantes comerciantes foram lá daquela comunidade, o João Camilo de Souza e o senhor Euclides Ribeiro de Vasconcelos. Com o crescimento do lugarejo, houve necessidade de se construir uma escola. E em 1949, Antônio Paulinelli de Carvalho e a sua esposa, a Dalgisa Luquezzi Paulinelli, doaram ao Estado a área de 10.000 metros quadrados para a construção da escola rural.
A gente vai a um pequeno intervalo e já volta aí concluindo essa história importante da inauguração e ruína da Capela Santo Antônio, lá de Franklin Sampaio. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Então, estamos de volta agora dando continuidade aí a esse assunto sobre a capela de Franklin Sampaio, né, de Santo Antônio. Nós vimos aí que foi construída lá a escola rural, faltava então a construção de uma igreja. E João Paulinélio de Carvalho liderou e arrecadou recursos para a construção da capela de Santo Antônio na comunidade. O terreno de 605 metros quadrados já estava reservado desde 1941 e foi doado pelo senhor José Carlos Paulinelli, o Zeca Paulinelli, que a gente falou agora há pouco. A capela ainda está de pé, mas totalmente abandonada e já sem o telhado. No dia 20 de agosto de 1961, aos 64 anos passados, aconteceu, né, a inauguração da capela de Santo Antônio, lá de Franklin Sampaio. Nós temos aqui uma cópia do convite para inauguração dessa capela lá em Franklin Sampaio. Foi uma festa bacana, né, de inauguração, 2 missas, né, e também teve crisma das crianças. A gente vai falar então sobre essa inauguração. A festa de inauguração contou com a presença de várias autoridades, o bispo Dom Belchor Joaquim da Silva Neto, que nesta época era coadjutor e administrador apostólico da Diocese de Luz, e o pároco, né, Monsenhor José Aparecida Pereira, também o Dr. Oiti Chaves e outras autoridades, né, e muitos convidados. Os festejos de inauguração iniciaram-se no dia 17 de agosto de 1961, com o primeiro dia do tríduo preparatório. No domingo, dia 20 de agosto, o bispo Dom Belchor Joaquim da Silva Neto foi recepcionado na residência do senhor Domingos José de Carvalho, e nesse local, né, foi feita a bênção pelo bispo, né, da imagem de Santo Antônio. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão até a porta da capela. À porta da capela, o Dr. Oiti Chaves saudou o bispo Dom Belchor em emocionante discurso. A missa, celebrada pelo bispo Dom Belchor, contou com a participação do coral paroquial e da banda de música, que tudo indica era a banda Cecília, né? Aquela primeira que a gente teve aqui. Depois a gente teve uma segunda banda, Santa Cecília. Em seguida, teve leilão de prendas. Às 15 horas, né, em sequência aí os festejos de inauguração, houve a administração do sacramento do Crisma, né, e às 16 horas, uma Santa Missa, né, agora celebrada pelo pároco José Aparecida Pereira. Durante vários anos, a capela acolheu a comunidade católica da região. Porém, com a extinção dos trens de passageiro, o lugar começou a esvaziar-se, mas muitas famílias se mudaram e a capela ficou abandonada e atualmente está em ruínas, clamando por uma restauração urgente. Poucos são os moradores do lugar atualmente, e aquela localidade ali pertence hoje, né, ao município de Iguatama. Nós temos aqui em Bambuí, ainda bem, né, uma réplica dessa capela. A capela de São Vicente de Paulo, lá no bairro Senhora Santana, lá nas Casas Populares, é uma réplica dessa capela, né, lá de Franklin Sampaio. A capela de São Vicente ainda está em construção, a parte interna já está
praticamente acabada. Falta ainda concluir ali a torre da capela, mas é bem parecida com a capela de Santo Antônio, lá da comunidade de Franklin Sampaio. Então era esse o assunto que a gente tinha sobre essa importante, né, história aí da capela lá, dessa comunidade, que foi uma comunidade muito próspera e que tinha muita vida, muita vitalidade, e que infelizmente hoje está praticamente abandonada, né? Infelizmente, né? Não sei se seria o caso de restaurar, mas agora cabe ao município de Guatama, né? A paróquia de Guatama, cuidar dessa questão aí, resolver sobre isso daí. Na próxima segunda-feira, a Emily falará no Garotas que Lideram sobre o aumento do incentivo de pessoas negras em ter seu próprio negócio, a fim de fortalecer a economia local. O programa da Emily acontece na segunda-feira, às 18 horas. A gente espera vocês aí e o programa dela é lá no YouTube. Então a gente fica por aqui. Também na próxima quarta-feira a gente volta com mais uma entrevista aqui no nosso canal, no nosso grupo e no nosso perfil Biografias Bombeiras. Até lá. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.